Olá, bom dia a todos. Gostaria de dar as boas-vindas para vocês que estão aqui nos ouvindo. Eu sou Wagner Petelin, sou diretor de demonstrações financeiras da ANEFAC. Hoje nós estamos no quarto circuito da transparência. Essa é a nossa primeira edição de 2024 e vamos falar um pouquinho sobre transparência e prestação de contas. E quando a gente fala em prestação de contas, isso remete a palavra em inglês accountability, né? É bastante difícil traduzi-la, mas eu acho que ela engloba aí prestação de contas, responsabilização e demais questões de ordem de demonstrações financeiras e transparência também, né? Também gostaria de expressar nosso agradecimento aos patrocinadores e apoiadores, os palestrantes e todos aqueles que contribuíram para esse webinar fosse possível. Tá? Como eu disse, eu sou o Petelin. Antes de passar para os nossos apresentadores, debatedores, eu sou Wagner Petelin, eu tenho mais de 35 anos de experiência em auditoria, sou contador de formação, né? Nesse tempo todo eu passei pela Ernst Young, passei pela Martinelli e também, por fim pela KPMG. Também não poderia deixar de fazer ou me solidarizar com o pessoal do Sul, né, que muito tem sofrido com as enchentes. Bom, isso é um sinal que precisamos estar atentos
a todas essas mudanças. E trazendo para o mundo corporativo, eu acho que a gente precisa prestar muita atenção nessas mudanças e também no que está aí nas nossas portas, que é o IFRS S1 e principalmente o IFRS S2, que é mudanças climáticas, né? Bom, esse é um assunto para as próximas edições, então não vou entrar muito nessa questão, mas eu acho que a gente precisa estar muito atento a tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Também gostaria de apresentar aqui os nossos debatedores, o Edson Vieira, o Eduardo Paoli, o José Carlos Moraes e a Thaís Alicate. Eu gostaria que cada um pudesse dar um pouquinho do background de vocês, de formação, de carreira, de função dentro das companhias, tá? Vou começar pelo Edson. Edson, você poderia falar um pouquinho de você para a gente? Claro. Bom dia, pessoal. Primeiro, muito obrigado aqui pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Edson, tenho 38 anos, sou formado em administração e ciências contábeis. Já atuei como auditor externo. Estou no grupo COSAN atualmente, já estou no grupo há 12 anos, né? E hoje atuo como gerente de controladoria e controles internos do grupo, da holding. Eduardo, poderia falar um pouquinho de você para nós? A todas. Meu nome é Eduardo Paoli, o pessoal me chama de Paoli mesmo, né? Então, herança aí de Big Four. Eu fui da Andersen, da Deloitte depois. Entrei aqui direto na Ambev há 17 anos. E aí passei desde implementar SOX por área de supply, serviços compartilhados, área de vendas, impostos, controladoria. E hoje sou controller e diretor de impostos aqui da Ambev S.A. Né? Tenho a formação em administração e não sou contador, aprendi contabilidade na prática aí. José Carlos, poderia falar um pouquinho sobre você? Sim, bom dia a todos, a todas. Meu nome é José Carlos, sou conhecido como Zeca, sou contador de formação, trabalhei 5 anos na KPMG, 10 anos na Ambev, junto com o Paolo e com a Thaísa. Estou há 3 anos na Vale. Na Vale eu sou responsável pela controladoria global, tenho controladoria na Suíça e também a líder aí pela transformação digital de finanças. Eu acho que é isso, Wagner. Tá. Do Zeca aí. Vamos conhecer um pouquinho da Thaís, então. Poderia falar, Thaís? Claro. Bom dia a todos, obrigado pelo convite aqui para a gente falar um pouquinho sobre transparência, accountability, que é um assunto que eu gosto bastante. Ao contrário aqui da formação da maioria, eu sou advogada, então não fiz administração nem contabilidade, sou advogada de formação, sou aqui de São Paulo. Comecei minha carreira em escritório de advocacia, então uma carreira jurídica bastante tradicional. Entrei na companhia, na Ambev, há 10 anos, mais ou menos. Entrei pelo jurídico, pelo societário. Então, né, voltando aí ao link de transparência, toda a parte de governança corporativa, né, de melhores práticas de governança pelo lado do jurídico é uma coisa que eu sempre me interessei bastante. Depois eu fui para compliance, então também passei pela área de anticorrupção, código de conduta, melhores práticas. E aí, por fim, já a metade aí da minha jornada, há 5 anos atrás mais ou menos, migrei para o financeiro, onde eu comecei com auditoria interna, gestão de risco, e aí agora faz menos tempo, a gente mudou um pouco as estruturas aqui da companhia e eu assumi uma nova diretoria de controles internos. Então hoje sou diretora de controles internos da Ambev. Nossa, perfeito. Eu acho que vai ser muito rico o nosso bate-papo aqui hoje, né? Muito esclarecedor e trazendo bastante informação para todos aqui, né? Eu acho que quando a gente fala de transparência e prestação de conta, não dá para desvincular a palavra cultura, né? Cultura de cada empresa, a estrutura de governança, o propósito, os valores. Então, eu começaria nosso bate-papo com esses assuntos. Gostaria de ouvir um pouquinho do Eduardo, do José Carlos e do Edson,
E da Thaísa também, falando um pouquinho como que vocês veem isso, como que acontece isso nas empresas de vocês. Tá bom, Wagner, se você me permitir, acho que Ah, até porque eu estava falando agora de sim, governança sim, corporativa, né? Acho que eu posso começar lógico, falando um lógico, pouquinho da Ambev, e lógico. depois vai ser super Fica à interessante vontade. o Edson Não, e o é, Zeca. é. Acho que quando a gente fala de governança corporativa, né, como eu comentei, toda a parte de transparência, accountability, e aí, né, que sem dúvida chega ali na prestação de informações adequadas para o mercado, para acionistas e gestão de informação, para mim a base é a governança corporativa, né, são os órgãos de governança, são as pessoas que estão tomando essas decisões. Então, muito rapidamente aqui, né, na Ambev, a gente é uma companhia aberta, então a gente, em termos de governança, temos o conselho de administração. Em termos de governança, teve uma evolução importante no conselho de administração da companhia ao longo aí dos últimos anos, né? Então a gente tem membros independentes no conselho, a gente tem hoje, né, um cenário de diversidade, então com um número expressivo de mulheres no conselho também, né? A gente é benchmark, né, com relação à diversidade, temos muito a melhorar, mas a gente está numa jornada bastante importante. Bom, então, obviamente, o Conselho de Administração é o grande responsável por gestão de risco, né, ali pela demonstração final, pelas informações finais que são disponibilizadas. Em paralelo a essa estrutura, a gente tem um conselho fiscal, então hoje a Ambev tem mais ou menos 30% de free float, né, no mercado, então tem uma preocupação e uma estrutura de governança que atende essa preocupação com as informações, né, que são prestadas ao acionista, com a corretude dessas informações. Então, o nosso conselho fiscal é composto por 6 membros, sendo que, né, 2 deles são indicados por acionista minoritário, então vai muito do DNA da companhia, né, do que a gente realmente acredita ter essa estrutura forte, né, de pesos e balanças para garantir que a gente está tomando as melhores decisões e comunicando e demonstrando isso da maneira correta. E aí, acho que dando, né, um comentário também, o nosso conselho fiscal, que acho que é uma estrutura um pouco diferente, é o conselho fiscal turbinado, então ele faz, às vezes, também do comitê de auditoria, né, por ser para a gente também ter ação listada na Bolsa de Nova York, então tem uma parte que fala muito com gestão de risco, com controle interno, então, de fato, né, um oversight grande do Conselho Fiscal com essa visão externa sobre as melhores práticas da companhia de governança e de gestão de risco. E aí acho que um comentário também que eu queria terminar aqui, né, falando de governança mais completo, a gente, né, qualquer empresa pode ter as melhores estruturas de governança, mas se a cultura não está alinhada com as práticas corretas de transparência e accountability, não há estrutura de governança que resolva. Então, acho que aí linka com o teu ponto, Wagner, né, de cultura. Então, tem aquela famosa frase lá do Peter Drucker, né, culture eats strategy for breakfast. Então, você pode ter melhores estratégias, melhores estruturas. Se a cultura não estiver alinhada, não adianta. E aí, acho que exemplificando, né, na companhia, a gente fala muito dos nossos princípios, né, a gente tem ali os 10 princípios, que é uma coisa que é muito presente, não só nas paredes, mas no dia a dia, e tem 2 que a gente acaba sempre falando muito e são muito presentes, né, o primeiro, a gente sempre fala que somos uma companhia de donos e donas, então tem essa questão do accountability, de tomar as melhores decisões para o negócio, né, tratando o negócio e cada processo que a gente é dono na Ambev como se fosse, né, nossos, de fato, não somos donos do que fazemos, nos responsabilizamos por isso. E aí tem um outro princípio também que a minha experiência, compliance, controle, risco, então a gente tem um princípio que também é muito forte, que é o último princípio que a gente sempre fala, que é não pegamos atalho. Então, acho que esse resume bem, né, a maneira correta de fazer as coisas, os processos que tem que estar acontecendo, os controles, e aí, de novo, linkando aí com cultura, quando você tem os princípios muito fortes, fica mais fácil explicar para a organização como um todo por que áreas, né, como a nossa existem e a importância. Então, concordo 100% com você, Wagner, né? A cultura e esse arcabouço é extremamente importante para a gente poder ter práticas de transparência e accountability. Tá certo, muito bom mesmo. Eu acho que vem de encontro aquilo tudo que a gente espera, né, Thaísa? A gente queria conhecer um pouquinho de você, Zé Carlos. Como é que você vê cultura, governança aí na sua companhia? Bom, a governança é parecido com o da Ambev, tá? Um pouco diferente do que a Thaísa comentou. O nosso comitê de auditoria ele é mais atuante do que o Conselho Fiscal. Então, ele também é composto por membros independentes. Então, a gente tem membros aqui do Brasil, de fora do país.
O conselho de administração também, então super atuante no tema. E a gente traz aqui, eu acho que de cultura um pouco diferente da Ambev, a gente tem a questão de, a gente busca, né, depois de alguns eventos, ser líder em mineração sustentável e referência em criação e compartilhamento de valor. Então estamos trabalhando fortemente nisso. Acho que é um pouco disso, tá, Wagner? E você, Edson, como que funciona? Acho que a Cosan, né, por ser uma companhia aberta, tanto no Brasil quanto em Nova York, né, assim como a Vale, como a Ambev, né, possui uma estrutura de governança muito parecida, né? Então, nossa cultura hoje, né, a Cosan, por ser uma gestora de portfólio, ela cresceu muito, mudou muito ao longo dos anos e a cada negócio adquirido, né, ela veio transformando aqui a sua cultura, né? Então, hoje, a Cosan, por ser uma gestora de portfólio, ela possui uma cultura muito pautada em 5 comportamentos, né? Que é o inconformismo, né? Agilidade, integridade, respeito pela pluralidade e diálogo construtivo, né? E esses 5 comportamentos, eles permeiam nosso dia a dia e as interações com os órgãos de governança. A gente tem a holding, né, ela tem uma estrutura de comitê de auditoria e conselho fiscal um pouco mais enxuto, que acho que a Vale e a Ambev aqui, como eles comentaram, mas a gente, como tem diversas companhias subsidiárias que também são capital aberto, todas elas possuem um comitê de auditoria e um conselho fiscal dedicado. Então, isso facilita muito que quando a gente chega, a gente tem as discussões nesses órgãos de governança, já passou por um crivo bem grande das subsidiárias, né? E, obviamente, aqui eu acho que eu não posso deixar de comentar, assim, que como a Ambev, a Vale, a gente tem diversos comitês de assessoramento desses órgãos de governança. Então, a gente tem um comitê de pessoas, a gente tem um comitê de divulgações, que olham aqui quando a gente faz diversas comunicações para o mercado, seja fato relevante, certo? Todas essas divulgações passam por esses comitês, né, para olhar para a cidade e a informação correta para o mercado, né? Ok, obrigado, Edson. Eu acho que realmente, quando a gente fala de transparência, prestação de conta, não tem como desvincular a palavra cultura, né? Aí vai estar embutido em cada companhia, e como seus administradores e todos os funcionários e interessados de maneira geral, eles veem isso, né? Mas também não dá para falar, desvincular também a palavra de controles internos. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho da Thaisa, como na sua companhia são monitorados os riscos e como são avaliados os controles internos? Claro, eu acho que, né, fazendo o link de novo aí de estruturas de governança para controles internos, que foi a tua pergunta, Wagner, a gente aqui na Ambev se organizou aí recentemente de maneira um pouco diferente, né? Então a gente separou a área de controles internos da controladoria. Obviamente tem uma sinergia muito grande, a gente trabalha muito junto, né? Eu e o Paoli, mas a gente optou por ter uma área separada, né, para garantir uma ainda melhor governança e independência, né, dessas discussões. Então, acho que dito isso, a gente tem já bastante tempo feito um trabalho aqui na Ambev de primeiro linkar controle interno a risco, né? Então não existe controle interno, não existe, a gente não consegue mostrar a importância disso ou trabalhar de maneira efetiva sem linkar controle interno a risco. Então também de maneira bastante breve, a gente tem um framework aqui de monitoramento de risco mais amplo da companhia, né? Um mapeamento de risco anual, onde a gente tem tanto inputs aí externos, mas também inputs da administração, onde a gente faz o mapeamento dos principais riscos, seja mais financeiro, seja
mais estratégico, e aí tem toda uma parte, de novo, de governança e de relacionamento entre as áreas, para a gente garantir que essa informação vai ser cascateada para as áreas responsáveis, e aí os processos vão ser desencadeados. E aí, agora entrando um pouquinho mais em controles internos, então, como eu comentei, a gente tem uma preocupação e um esforço bastante grande de sempre olhar o nosso framework de controles internos vis-à-vis os riscos que a gente está mapeando. Então, obviamente, a gente tem ali um framework grande, como o Paulo comentou, acho que começou a ser estruturado muitos anos atrás, quando a gente teve a implementação SOX, dos controles SOX, e aí ao longo dos anos a gente evoluiu desses controles SOX, que são os controles ali básicos para a gente garantir a integridade das demonstrações financeiras, para um framework de controles internos mais robusto, que passa pelos riscos dos processos que a gente mapeou, e aí uma interação muito grande da área de controles internos com a primeira linha de defesa, com os donos dos controles, para que a gente trabalhe nessa sinergia de a primeira linha, os donos dos controles são responsáveis pela execução do controle, inclusive por acionar controles internos aí como segunda linha, para pedir ajuda ou se tem algum problema. Então, tem um trabalho grande de aculturamento, que gestão de risco não é um trabalho apenas de segunda linha de defesa, que a primeira linha é a responsável ali pela execução do controle, pela gestão do risco, e aí a gente entra na parte mais de monitoramento e avaliação, que é um pouco do que a gente conversou bastante. Aí, obviamente, feito esse primeiro movimento de risco, dono de controle e execução de controle, então a área de controles internos tem o papel de trabalhar no teste dos controles. Então, a gente tem ciclos de self-assessment, então parte dos controles, a gente tem ali a própria avaliação dos donos do controle, reportando para a gente o que está funcionando, o que não está, e contando com a área de controles internos na elaboração de plano de ação, ou resolver ali algum processo que não está como deveria ou como poderia estar, e também uma atuação de teste dos controles, então, para além do self-assessment e da execução de controle, o time de controles internos fazendo ali os testes, e principalmente para controle, SOX, junto também com o auditor externo. Então, a gente tem uma parceria bastante grande aí com o auditor externo, e para mim o ciclo fecha ali, obviamente, quando a gente consegue ter os resultados ali do controle e gerar visibilidade e dar relevância do resultado do controle interno, seja para o Conselho Fiscal, que sem dúvida é um dos nossos principais stakeholders, para quem a gente reporta, se tem algum ponto de melhoria, mas para a própria administração. Então, por isso que para mim volta para a discussão de risco. Então, para a gente ter um ambiente de controle interno efetivo e saudável, as áreas de negócio precisam entender o valor da área de controle interno, desse monitoramento de processo. E aí a gente consegue fazer isso quando, ligado ao risco que eles têm, a gente dá visibilidade de alguma coisa que não está funcionando, que pode melhorar, que traz um risco para a companhia, que às vezes não está ali já materializado, ou que não está à vista de todo mundo ali do time de negócio. Então, para mim, o ciclo fecha a gente tendo essa governança, essa gestão sobre a visibilidade dos resultados. E aí, o Paulo aqui como controller da companhia, para mim é um exemplo, é um stakeholder super importante. Então, a gente tem muito dessa troca, do controle que está falhando, o que pode melhorar, como que a gente gera essa informação para que ele tenha visibilidade e segurança que os processos que desembocam ali nas demonstrações financeiras estão funcionando. Então, acho que de maneira geral é assim que a gente trabalha aqui com controle interno e um pouco de gestão de risco. Wagner, Paulo, não sei se você quer comentar um pouquinho aí também. Eu acho que você falou excelente. Acho que assim o ponto de complementar, e que é minha recomendação, se é que eu posso dar recomendação, a área de controle internos está muito sempre próxima ao negócio, e que é o que acontece aqui na Ambev. E a área de controle internos, ela sempre trabalhar, como a gente trabalha aqui, até você mencionou, para fazer parte da solução, porque aí eu acho que abre as portas dentro da organização. É lógico que tem que ter independência, tem que apontar os problemas, mas assim, também parte da solução, para só cobrar, a gente tem a área de auditoria interna e a área de controle interno, ela está aqui junto. Então esse que eu acho que é o fine tune aí para uma boa área de controle interno. Eu concordo com vocês. Eu acho que realmente tudo começa pelo controle interno, e a efetividade do desenho e da efetividade desses controles, Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês também,
porque muito tem se falado nesses últimos tempos e a gente tem visto aí muito acompanhado pela mídia aí, é a questão de fraudes, desvios de conduta. Então, gostaria de entender um pouquinho de vocês, ou escutar um pouquinho de vocês, quais os principais mecanismos, né, que vocês adotam para evitar ou para prevenir ou detectar essa falha, né, de conduta. Tá bom? Eu acho que assim, né? Em primeiro lugar, tem toda a estrutura de governança que a Thaisa já mencionou, né, e que os colegas mencionaram aqui também, que eu não vou me alongar. Ou seja, você precisa ter 3 linhas de defesa, não necessariamente 3, mas você precisa ter uma governança bem estruturada, né, principalmente companhias abertas que têm esses requerimentos, mas isso não ser alguma coisa que está simplesmente no papel e realmente está efetiva. Então, você, dependendo da companhia, também vai ter uma série de comitês, né? Geralmente, se a companhia tem no mínimo um comitê financeiro e um comitê de compliance, tá? E eu acho que aí, dando um drill down aí, né? A gente, assim, o que ajuda no ambiente, né? É um pouco teoria das janelas quebradas, né? Assim, que a gente tem lá de Nova York e tal. Se você tá com as janelas todas quebradas e as pessoas entendem que há um ambiente de maior permissividade. Então, nesse sentido, você ter um canal de denúncias que realmente funcione, que as pessoas tenham segurança, que seja anônimo, né, que dê retorno, tá? E também com consequências, é uma coisa nesse sentido das janelas quebradas aí que eu acho que é importante, né? Agora, quando a gente desce um nível para controle mais operacional, aí a minha experiência de controle diz assim que tem algumas coisas essenciais que são gatekeepers importantes, né? É meio que assim, é follow the money, né? Então a organização geralmente assim, quando a gente tem fraude, desvio, a gente está falando de problemas financeiros, né? Então a organização ela tem input e output de dinheiro, né? Então input comprando serviço ou matéria-prima e output também vendendo serviço ou matéria-prima. Então para isso o que é importante? Segregação de tarefa, primeiro ponto, no operacional, né? É super importante. Aí você olhar toda essa parte de compra e de venda, né? Então aí é onde a gente geralmente pode ter problema. E como que você verifica o meio, que as coisas você não está com nada escondido, que não tem algum problema, que não está detectado. É uma coisa que é trivial e poucas pessoas, assim, geralmente não dá muita importância, mas é a questão da reconciliação contábil, né? Porque nas contas de balanço você acaba tendo saldos transitórios a receber e a pagar no final. Então, se você tiver aquilo bem reconciliado, você evita de ter problema, né, de estar pendurando alguma coisa ali. E aí, por óbvio, vai depender de cada segmento, setor, você vai ter áreas de maior risco, né? Então, na indústria, com varejo, por exemplo, onde a gente tem muito rebate, esse tipo de coisa, é uma área de risco, que é muito dinheiro, desconto indo e vindo. Então, você, sabendo que essa área tem maior risco, de novo, é uma área de input e output de dinheiro, você tem que criar algum sistema, alguma coisa que você consiga ter uma reconciliação boa e validação desses fluxos financeiros. Então, assim, resumindo, a gente tem toda a estrutura acima, né, de governança, tem que ter tom at top, você tem que ter a liderança comprometida com isso, a estrutura, um bom canal de denúncia, ouvidoria e que funcione, com o time de compliance que funciona. E aí depois embaixo no operacional é meio que follow the money, cara, e bote as travas corretas e as análises corretas por onde o dinheiro passa e por onde o dinheiro fica alocado no balanço da companhia. Se você conseguir fazer isso, que parece simples, é difícil você ter qualquer problema material dentro da organização. Wagner, se você me permite complementar lógico, aqui o Paoli, lógico. Eu acho que a parte, né, ele comentou ali da importância das áreas aqui, né, de contadoria e controles internos está próximo da área de negócio, e complementando aqui a parte do follow the money, né, acho que tem uma parte também do follow the incentives. Então,
perfeito o ponto do Paoli, e é importante a área de controle interno, essa área que monitora riscos, entender do negócio, quais são os incentivos do negócio, para entender aonde que poderia ter algum incentivo, né, para, enfim, uma alocação que não necessariamente é a mais correta, mas que vai ajudar no atingimento de meta, para além, óbvio, né, de demonstração financeira, de melhor resultado, mas a gente está falando de uma fraude muito grande. Então, de novo, complementando também o Paoli da teoria da janela quebrada, acho que ter esse ambiente muito saudável e muito atento, para que, né, pequenos problemas você já deixe claro que não podem acontecer, né, que o fluxo correto é outro, antes de chegar de fato numa fraude ou em algum problema ali contábil que vai ter uma repercussão no mercado. Então, eu acho que essa proximidade, entender os processos, entender aonde está o dinheiro, quais são os incentivos que poderiam levar a decisões né, equivocadas, é importante, né, de novo, para entender o risco e aonde a gente deveria estar mais próximo ali monitorando, pensando em fraude, em detecção de problemas. Então, acho que tem essa proximidade que ajuda a entender aonde a gente deveria estar mais próximo. Entendi. Wagner, fala. Só complementando aqui também, sim. Eu acho que o monitoramento, né, do trabalho da auditoria interna também nos dá um conforto maior, né, que eu acho que pega esse ambiente de controles que a gente desenha, testa e tudo mais, e além disso, a auditoria interna também faz um nível até menor, né, do que a materialidade SOX, algo do tipo, para identificar algum problema, algum indício de fraude, tá? Entendi. Eu acho que quando o Eduardo falou, ele falou uma palavra, usou uma frase-chave, eu acho que a liderança comprometida. Eu acho que aí está um pouco do que a gente veio falando desde o começo, que é a cultura, né? A cultura é que vai fazer com que haja ou não haja esses desvios, né? Porque... Oi. Não, desculpe, eu achei que você tivesse concluído. Aqui a administração, né, comprometida. Eu acho que é uma frase que eu gosto de usar muito aqui no meu dia a dia, né, que é um dos princípios do COSO lá, né, lideramos por meio de exemplo, né. Então, sim. Acho que é isso que a gente tem que passar para a administração, e a administração ela tem que ser exemplo para os demais, né. Eu acho que não existe controle interno, governança corporativa que possa inibir, né, a ocorrência de alguma questão de irregularidade dentro da companhia, se a cultura e a liderança não estiver comprometida com esses valores, né? Então, aí é bem complexo do que a gente está falando. A gente tem visto aí alguns casos que tem saído aí na mídia, então muito preocupante. Então é bastante difícil. Eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso. E outra questão que o Paoli falou é o canal de denúncia, né? Então a gente tem que ter uma efetividade bastante forte, né? Uma independência, tratar ele com objetividade e diligência, todas as denúncias que vêm cair, né, nesse canal, né? Também funciona assim na Cosan e na Vale? Sim. E a gente não tolera esse tipo de atalho, tá? Que eu acho que a Thaísa comentou aí que essa questão de pegar atalho, realmente a gente tem o canal de denúncia, ele é bem rígido, tá? O Wagner, e na linha aí da detecção de fraude, né, o Paoli mencionou o canal de denúncia que você reforçou, o Zeca falou de auditoria interna, eu acho que tem também um outro, pensando um pouco em governança e áreas, acho que as áreas de GRC, né, de Governance, Risk e Compliance, quando estão integradas e tem um fluxo de trabalho bacana, eu acho que ajuda bastante, né? Então aqui na Ambev, canal de denúncia fica com compliance. Então tem uma sinergia, uma interação grande entre a compliance, entre a auditoria interna, entre controles internos aqui, controladoria, para ter essa troca de informação, obviamente dentro do que é permitido, mas para a gente dividir ali quais são os riscos, o que está aparecendo, como que a gente trabalha junto, né, em prol aí de um ambiente saudável. Então acho que essa interação entre as áreas, que falado é muito fácil, na prática tem alguns desafios, mas eu acho que é outro mecanismo importante que ajuda bastante em detecção de fraude, em pensar em um ambiente mais saudável. Daí,
complementar um pouco aqui do que você trouxe até um pouquinho antes aqui, né? Quando a gente fala das unidades de negócio, né? O que eu acho que um desafio grande, né? É trazer para essas unidades de negócio a geração de valor dos controles internos, né? Para esse pessoal, né? Então, hoje, o que eles pensam, poxa, eu vou investir um tempo, pessoas para olhar para controles internos ou eu vou investir em uma nova tecnologia? Então, trazer essa consciência, trazer a cadeia de valor aqui de controles, mitigação de riscos, né, para esse público, né? Acho que isso é muito importante. Eu concordo, Edson. É uma questão bastante complexa essa, né? O que a gente está muito engajado, todas as companhias estão engajadas aí, a transparência. Quando a gente fala de transparência, realmente dar a informação correta, de forma clara, né, concisa, e a verdade, né? E a verdade. Essa é o que está movendo todo o mercado hoje. Eu acho que existe uma preocupação bastante dos interessados chaves, principalmente quando se faz a divulgação das demonstrações financeiras, seja ele o interessado, seja ele interno ou externo. Quando eu falo interno, os próprios funcionários, a própria administração, né, externo, os clientes, bancos, fornecedores, acionistas. Então, eu acho que existe uma preocupação muito forte com aquilo que está sendo divulgado, né? E nesse sentido, eu gostaria de ouvir de vocês, José Carlos, de que forma que as demonstrações financeiras são elaboradas, e qual é o grau de conectividade? Hoje é uma palavra bastante que está sendo falada, principalmente com as informações que são prestadas no relatório da administração. Como isso funciona na sua companhia? Bom, ela está diretamente ligada, né? A informação do relatório de administração é exatamente a mesma informação da nossa demonstração financeira e também como o board olha o nosso negócio, tá, Wagner? Então, está diretamente ligado. A gente vem investindo bastante nos últimos anos para acelerar o nosso processo aqui de fechamento e compartilhar informação para o board tomar a decisão. Tanto que hoje, no 5º dia, todo o comitê executivo já tem o nosso resultado, tá? O nosso EBITDA, o nosso fluxo de caixa, que são informações importantes para a tomada de decisão. E o nosso processo de preparação da demonstração financeira também é bem ágil, tá? A gente, todo trimestre, prepara 4 demonstrações financeiras entre 15 e 20 dias o processo está finalizado, tá? Já preparando material para conselho fiscal, conselho de administração, comitê de auditoria, e sempre falando a mesma língua, tá? A gente não tem problemas com o relatório da administração, tá? Zé Carlos, e como vocês conseguiram chegar nesse prazo, tá muito curto, né, de apresentação de todas essas informações? Qual foi o caminho que vocês encontraram? O grande caminho foi, a gente primeiro, né, a gente olhou para dentro do nosso processo, então realizamos os nossos processos internos, onde a gente tinha muitas arestas ali, oportunidades de melhoria, e com base na revisão de processo, a gente também viu que se investisse em algumas tecnologias, também aceleraria o nosso processo, tá? Então foi um misto de revisão de processo e investimento em tecnologia, Wagner. Então fez com que a gente tivesse esse ganho de produtividade aí nesse processo que é árduo em algumas companhias, né? Então... Entendi. Funciona da mesma forma na Ambev, Paoli? Aqui na Ambev, o Zeca sabe bem, né? Porque ele já... Aprendi um pouco com ele. É verdade, aprendi um pouco com ele. Foi cria da casa. E claro que também o pessoal deve ter as melhores práticas deles lá na Vale e tal, que a gente também pode aprender, né? Mas aqui na Ambev, assim, eu sempre falo pro pessoal que meu sonho é o one day closing. A gente tem que ter tudo preparado, fechado no primeiro dia útil, né? Então, a gente veio nessa
nessa rotina também, de reduzindo, né? Então, quando eu entrei na companhia, a gente fechava, acho que no 10º dia útil. Hoje a gente consegue fechar tudo no 4º dia útil, né? Resultado e tudo mais. Assim, a consolidação final, ela demora mais um pouquinho, né? Então, acho que é muito similar ao que o Zeca comentou aí, né? Assim, é um trabalho realmente de você ir analisando todo o processo de fechamento, olhar onde que tem gargalo, e eu preciso botar meu computador na tomada, peraí. E com isso, você ir ganhando eficiência. A gente vem agora que vai, assim, deu uma parada, né? Porque a gente está alterando o nosso ERP, e aí quando você faz uma mudança tão significativa dessas, assim, também não dá para você exigir, assim, o pessoal que está ali fazendo as coisas conseguir trocar o ERP e ao mesmo tempo ir reduzindo o prazo, né? Então a gente tem um pouco, mas o desafio aí é como o Zeca falou, assim, é uma maneira da contabilidade / controladoria gerar valor para a companhia, ter as informações, assim, o quanto antes para tomada de decisão para o management. Então, ele recebendo isso o quanto antes, ele vai entender se alguma ação que ele fez no mês está efetiva, se requer ajuste. Então, assim, a gente tem um time, e claro que correta também, né? É o grande objetivo aí nosso. Entendi. Também é assim, Edson? Sim. Você? Compartilho aqui tanto com o Zeca quanto o Paoli aqui. A gente tem essa grande meta aqui, né, na Cosan, redução de prazo de fechamento, ter as informações de forma concisa, íntegra, informação vindo de um único lugar, para que a gente não tenha divergências das informações. Então, hoje a gente já tem isso, obviamente, a gente tem um centro de serviço que provém todas as informações para grupo, né, tanto das empresas do exterior quanto das empresas no Brasil, mas a gente tem um desafio grande aqui de reduzir o tempo, né? Então, aqui ter o fechamento no primeiro dia útil é o nosso objetivo aqui em 3, 4 anos, então, mas isso passa por muita coisa, né? Seja investimentos relevantes financeiros, seja pensar em estrutura de pessoas, seja revisitar processos. Então, é uma coisa que a gente está olhando aqui já há pelo menos há um ano, mas que demanda um tempo, porque mexe estruturalmente na companhia, né? Entendi. Eu acho que a gente falou, você na sua fala, né, Edson, você falou duas palavras aí bastante fortes, né, e que a gente tem que levar bastante em consideração na questão de elaboração e divulgação de demonstrações financeiras, que é a palavra concisa e íntegra, né? A informação, ela precisa, para que ela traga uma informação, né, uma informação ao mercado, ela precisa ser concisa e íntegra, né? Vocês falaram bastante também de tecnologia. Eu não está na nossa pauta, mas eu gostaria de saber um pouquinho de vocês, aí é curiosidade minha, tá? Se vocês têm analisado alguma coisa relacionada à inteligência artificial. Tem se falado muito nisso no mercado hoje, né, de inteligência artificial, trazendo um certo receio em toda a cadeia de funcionários, né, na verdade, de tudo, né? Eu gostaria de ouvir se vocês têm analisado isso, têm conversado sobre isso, como que isso pode afetar vocês nesse futuro próximo nosso. Alguém se arrisca a dizer aí? Wagner, assim, eu posso começar aqui, já que eu estou com o microfone aberto aqui, né? Acho que virou um mantra, né? Virou uma moda e virou um mantra aqui, pelo menos dentro da Cosan, inteligência artificial, né? O que a gente tem tomado muito cuidado aqui, né, é como e trazer essas informações, né? A gente não sabe ainda, hoje pensando em segurança da informação, ataques cibernéticos e LGPD, esse tipo de coisa, vazamento de dados, como que a gente consegue trazer esse tipo o uso desse tipo de tecnologia, né,
para dentro de casa, sem expor a companhia, sem ter o vazamento de informações confidenciais, informações sensíveis, né? Então, poxa, às vezes você quer fazer o uso de uma inteligência artificial para fazer benchmarks. Poxa, isso eu acho que é essencial, assim, funciona super bem. Poxa, aqui na seara de controladoria, eu preciso fazer uma avaliação técnica de algum requerimento contábil. Poxa, acho que ali é um primeiro passo super legal que você pode dar ali para te trazer insights super importantes, né? Mas acho que ainda trazer informações, trabalhar disso de uma forma preditiva, né? Que você consiga incorporar isso no seu dia a dia, acho que ainda tem muito espaço ainda para a gente percorrer, né? Não traz a confiabilidade ainda que a gente, pelo menos a gente enxergando aqui nas discussões que a gente vem tendo com o mercado, não passa a confiabilidade que a gente precisa, né? Entendi. Alguém quer falar alguma coisa? Não, eu vou complementar aqui, eu acho assim, né? Super importante essa questão dos dados da empresa, né? Uma vez que você coloca ele lá num motor de inteligência artificial, o dado fica lá. Então aqui a gente tem uma diretriz da gente não usar, né? Assim, para coisas sensíveis, obviamente, a pessoa tem que ter o discernimento. E depois, assim, a gente vem testando, a gente tem algumas ferramentas aqui que ela faz aquele ambiente que é só para a empresa, né? Que ela acaba não extrapolando o que você coloca ali, você consegue contratar isso. Eu acho que na parte fiscal, assim, que eu tomo conta também, a gente tem, enfim, fábricas, 50 fábricas e mais de 100 CDDs no Brasil. Então, né, você imagina a complexidade aí e diversas operações. E a gente vem utilizando num piloto, né? A gente tem aqui internamente uma governança que a gente chama de selo fiscal, que é para ajudar o pessoal de negócio, eles fazem consulta, né? E aí tem o pessoal nosso do back-office lá do fiscal que ele olha e fala, ó, como que quais que são os tributos que ensina esse tipo de operação que você quer fazer. E a gente vem utilizando inteligência artificial para isso, né? Porque seja na legislação, seja nos selos já emitidos, ele consegue ler e sugerir a solução. Legislação trabalhista também, jurisprudência, ele ajuda a gente. Então, a gente vem pilotando nesse sentido de ser quase que um Google turbinado, negócio assim, vamos chamar, né? Mas, óbvio, também, assim, eu concordo um pouco com o Edson, assim, nos anos 2020, ali na área de pandemia, era data lake, era questão de algoritmo, então cada coisa tem um modismo do momento, né, cada hora. Eu acho que, sem dúvida, vai ser alguma coisa disruptiva, isso de inteligência artificial, mas a gente tem que, enfim, ir evoluindo com cuidado nisso, né, seja com a informação e seja com a curacidade do que sai dali, né, até a gente ter uma certeza de que realmente isso ele atende o que, enfim, está sendo desenhado ali para aquele específico propósito. E complementando aí o Paoli, acho que do lado de controle interno a gente também tem um desafio de estar muito próximo das áreas de negócio que tem iniciativas, né, como o Paoli falou, ainda não é tudo muito embrionário e a gente tem tomado bastante cuidado, mas para garantir que nenhum processo, né, numa tentativa de modernização, de nenhum processo que é relevante para controle interno, tem nenhuma iniciativa nesse sentido que não está sendo monitorada para que a gente, como o Paoli comentou, garanta, né, que o processo está sendo feito da maneira correta, adequada, né, com todas as informações que deveriam estar sendo consideradas. Então, de novo, né, a importância da gente estar aí próximo e entender se deveria estar ajudando a primeira linha, atuando também sobre isso, para garantir que está sendo feito da maneira correta, né, uma vez que é uma tendência forte, né, então tem se falado muito sobre isso. Thaís, só complementando você aí, acho que o time de controles internos tem que ficar bem próximo mesmo para, se for o caso, redesenhar o controle, adaptar o controle ali para ser testado corretamente, né? Exato, exatamente. Eu acho que eu tive numa reunião, vamos dizer assim, a semana passada com o pessoal da Microsoft e da Accenture, falando sobre inteligência artificial, né? Então, eles trouxeram duas informações, assim,
que não estava no meu radar, mas eu acho bastante interessante. Por exemplo, a inteligência artificial, ela já está no nosso meio há 30 anos. Há 30 anos. Ela só não era divulgada, né? É como a internet no começo. A internet foi criada para efeito de guerra, né, de comunicação durante a guerra, e depois se popularizou depois de muito tempo. E a inteligência artificial a mesma coisa. Ela já está aí, ela já existe há algum tempo e está se popularizando agora. E a segunda informação que eu andei pensando, depois que eu vi, e acho que concordo com isso, ele fala assim que a inteligência artificial ela não vai tomar o lugar de funcionários, né? Ela não veio para isso. Ela vai tomar lugar daquele funcionário que não usa a inteligência artificial. É o problema, né? É a equação, né? Você tem que, ela está aí, ela está para te ajudar, então você tem que utilizar, sem medo do que ela vai acarretar na sua carreira, vamos dizer assim. Ela só tem a beneficiar, na verdade, né? Então, eu não sei se todos concordam. Concordo, tá? É uma mudança de mindset do profissional, né, Wagner? Então, o profissional tem que se adaptar a isso e não é que vai trocar a mão de obra, vai trocar a forma de operar ali, né? Então, temos que estar aberto a isso. Pensando, né, Paoli? Sei lá, no último RP, Paoli, que as notas fiscais entravam todas ali manuais, lembra? Tinha no PAF tinha 500 pessoas, cara, agora é tudo automático, vai lá para a Cefaz já valida, remete, então, cara, é isso. Não é do tempo aqui de ninguém ainda, mas quando eu comecei na profissão, e comecei na minha carreira, né, que foi há muito tempo atrás, não tinha o livro fiscal, não tinha livro diário. Você passava o livro diário, não tinha nem computador, né? Você passava num negócio chamado gelatina. Não sei se vocês conhecem, alguém conhece isso, mas era um negócio absurdo, né? Então, se a gente pensar um pouquinho, olhar um pouquinho para trás e ver o que é hoje, é evolução, sempre é evolução, né? Mas nessa questão, vamos tratar um pouquinho de demonstrações financeiras e informações, né? Informações de demonstrações financeiras. Eu acho que existe aí, e agora com a IFRS 18 também traz bastante questões de notas explicativas, principalmente em medidas de performance, né? de estratégias financeiras, informações sensíveis ao público, né? Como transações com partes relacionadas. Eu dou um exemplo de transações com partes relacionadas, remuneração do pessoal-chave da administração. Edson, como vocês tratam isso na companhia? Eu costumo brincar, né, Wagner, que aqui a gente fica entre a cruz, a espada e qualquer outra coisa, né? A gente tem um lado investidores, né? Que precisam ser munidos das informações. A gente tem os órgãos de governança e a gente tem os reguladores aqui, né? Então, por exemplo, aqui na Cosan hoje a gente tem o EBITDA, que é a principal medida de performance que norteia os nossos negócios, né? E assim, a gente divulga isso trouxe de uma forma que a gente consegue trazer essas informações, tanto em demonstrações financeiras, como em 20F, formulário de referência, mas de uma forma que a gente traz essas informações e elas vêm aqui das informações contábeis, né? Então, a gente traz ali, fazendo uma reconciliação das informações contábeis. O que a gente tem aqui muito, né, e a gente vem discutindo aqui ao longo do tempo, quando a gente vai fazer emissões de dívida. Quando a gente vai fazer emissões de dívida, poxa, a gente tem que ficar muito atento, porque bancos, pessoas que não conhecem, né, muito esse mundo, eles querem trazer sempre as medidas de performance não ajustadas ali para os covenants financeiros, né?
E isso aqui é uma coisa que eu sempre venho discutindo muito. A gente sempre tem que trazer informações que a gente consiga ter rastreabilidade nas demonstrações financeiras, que são informações que são auditadas, são amplamente revisadas pelos órgãos de governança, pelo management, etc. Então, é uma discussão que eu trago muito de como a gente traz a rastreabilidade para essas emissões de dívida, né? Seja debênture, seja bonds, né? Aqui também, eu acho que do que você trouxe aqui, eu acho que é o que a gente sempre toma cuidado, né? Tentando trazer o máximo possível de informação para o usuário, são as informações sensíveis. Então, seja de remuneração do pessoal chato da administração, seja aqui, por exemplo, taxas de desconto para uma divulgação de impairment, né? Então, poxa, como que a gente tem que atender o regulador aqui, uma exigência do regulador, mas sem expor, né? Então, a gente gosta muito, por exemplo, vou fazer uma divulgação de taxa de desconto, trabalho com RENDs, porque no final do dia eu estou olhando para diversos negócios, cada um tem uma taxa de desconto, trabalho com REND aplicável para cada uma, estou trazendo informação, mas eu não estou dando uma informação sensível que alguém consegue fazer a modelagem perfeita do negócio, né? E que isso acho que é muito sensível para nós, precificar de uma forma que a gente talvez não gostaria, né? E uma das coisas que eu tenho aqui, tanto do ponto de vista, né, de controles internos, como de controladoria, você citou um pouco ali, são as novas regras IFRS S1 e S2, né? Então, como que hoje a gente está trazendo para as nossas medidas, no measured gaps, né, essas medidas ESG, e como que a gente traz com integridade. Eu venho observando no mercado algumas grandes empresas, elas sendo penalizadas pelos reguladores por informações incorretas. Então, a gente já vi diversos casos, aqui eu não vou comentar, obviamente, porque eu não posso entrar no mérito aqui das discussões, mas já vi diversos casos no exterior de empresas que foram penalizadas pela SEC por trazerem informações incorretas. Que é o greenwash, né? Greenwash, obviamente. Então, a gente vem trabalhando muito e desenhando controles adequados para mitigar esses riscos. Trazer informações inadequadas, trazer informações precisas. Por exemplo, a gente tem no grupo emissões de dívida green, né? Green bonds, aqui o Sustainable Linked Bonds, né? Então, como que a gente consegue mensurar aqui pegada de carbono de forma adequada? Então, tem as empresas certificadas que emitem os laudos de acordo com o que foi definido nos contratos. Então, a gente traz tudo isso de uma forma adequada, que seja auditável, para depois a gente divulgar lá, né, as alavancagens corretas, os covenants corretos, os índices de covenants corretos, né? Porque no final do dia, isso aqui você tem uma diminuição no custo total da sua dívida, né? Então, são coisas que a gente olha, que a gente precisa ficar atento. Eu priorizo muito que as coisas sejam rastreáveis. Então, acho que o que eu posso trazer aqui para vocês é um pouco disso, né? Essas informações sensíveis, óbvio, trazer com cuidado, atendendo o regulador, mas de uma forma que a gente não exponha a companhia e ter rastreabilidade das informações, né? Uma coisa que eu observando e trazendo muito da experiência aqui é tomar cuidado com as divulgações ajustadas, né, dessas non-measured gaps. O regulador ele vem olhando muito para isso. E não é só para demonstrações financeiras, vem olhando para release de resultados, vem olhando para quem faz aqui divulgações trimestrais e também arquiva na SEC, a SEC ela tem pegado muito no pé disso. Então, quando você olha para o Reg S, ele traz explicitamente sobre ajustes que podem ser feitos ou não, né? E isso é uma preocupação, né? Quando eu comecei a estudar aqui já o IFRS 18 para implementação, que é um ponto muito importante, que eu acho que vai mudar aqui até a forma de capturar informações, né? Que você mencionou. Então, acho que isso aqui vai ser implementado só em 2027. Mas acho que aqui o que tange a gente, né?
Então, companhias abertas que têm um full IFRS, como é o caso das 3 companhias aqui, e tem um BR Gap, poxa, eu vou ter 2 acompanhamentos, porque eu não tenho uma regra brasileira que ainda está de bem com isso. Eu tenho uma lei das SAs que fala o contrário. Então, como que eu vou... E nem está convergindo para a regra da SEC. Então, como que eu vou olhar para tudo isso aqui, né? Então, isso aqui é um negócio... Mais uma jabuticaba nossa, né? Então, isso aqui é uma coisa que eu acho que a gente vai precisar pensar de uma forma que, eu preciso trazer, fazer a aderência aqui da IFRS 18, vou pensar o que isso vai impactar lá nos requerimentos da SEC e como isso eu trago de forma adequada para os requerimentos que a lei das SAs e o CPC aqui estão trabalhando. Né? Você falou um negócio importante que, bom, a IFRS 18 vai entrar em 1º de janeiro de 2017, mas parece longe, mas se as companhias não começarem a mexer ou estudarem os seus processos para que ela seja atendida lá, vai ter um grande problema quando chegar a essa data, né? Desde já deveria olhar para variação cambial hoje tende a cair tudo no resultado financeiro, né? Com a nova regra, você vai quebrar ela por tipo de operação. Então, o seu sistema, o seu RP está parametrizado para isso, né? E José Carlos, como que funciona essa questão de demonstrações financeiras lá na sua companhia? É bem parecido com o que o Edson comentou aí da COSAN, tá? A gente também está trabalhando bastante aí, eu acho que tem um time técnico aqui envolvido junto com o Comitê de Sustentabilidade, olhando essa novo report ESG, que é algo que a gente está trabalhando e vamos tentar aí fazer antecipação do tema. A política de partes relacionadas, ela é bem... O nosso conselho exige muito, tá? Porque a gente não tem um bloco de controle aqui. Então é um tema que a gente debate bastante aqui internamente. Esses temas, a gente está sempre antenado aqui também com essas novas práticas, tá, Wagner? Eu imagino que vocês, pela própria operação da companhia, ela já tenha muita divulgação com relação à sustentabilidade, né? Já tem atendido bastante a norma, né? Acho que vocês adotam o GRI. Isso, sim, imagino, porém a gente ainda está trabalhando nesse novo reporte antecipado. Para adequar. Exato. O grande ponto é esse, né? Ela vai entrar em 2026 como obrigatoriedade para as companhias abertas, mas é facultativo já aplicado a partir de 2024, né? Eu acho que seria realmente a grande questão é essa, né? Já ir fazendo, as companhias já se indo, se adaptando a todas as exigências a partir de 2024, onde a exigência não é tão grande assim, né? Mesmo com relação à revisão pelos auditores independentes, né? Também ela é um pouco mais branda agora. E também a gente quer usar aí os nossos, que a gente conhece de processo e tecnologias, como o Paoli comentou, o Paoli e o Edson, para também ter os dados fidedignos a serem reportados, né? Não adianta nada a gente reportar um dado que não é um dado correto da companhia, né? Então, estamos adequando todo esse processo aí para nosso ambiente de controles e até o report, tá? Como que funciona isso na companhia de vocês? Existem pessoas específicas tratando desse assunto? Como funciona? Nosso aqui, como eu estou com a palavra, é o nosso próprio time contábil aqui, tá? De reporte financeiro e contabilidade, junto com o time de sustentabilidade, né, que a gente tem na companhia, e discutindo ali com o comitê de sustentabilidade, comitê de auditoria e conselho, tá? A gente frequentemente passa um status sobre o tema. Exatamente igual aqui na COSAN, tá? Mesma coisa que na Ambev. Aqui a gente, né, controles internos, controladoria, time de sustentabilidade também bastante envolvido. A gente se reorganizou aqui, mas também está com a gente. No final, o time de sustentabilidade não sabe fazer reporte. É verdade, Paulo. A gente tem que entender e, né, colocar ali empacotar ali, ó.
Eu acho que é o grande desafio para a gente, né, da área contábil, da área de controles e da companhia de uma forma geral, é atender todas as exigências que vêm pela frente com relação à sustentabilidade, né, porque como eu disse lá no início também sobre o efeito climático lá do sul, eu acho que era previsível, mas ninguém acreditava, né? É um negócio muito estranho isso, né? É difícil falar sobre alguma coisa que não está sob o seu controle, né? Então é bem complexo mesmo. E voltando naquelas informações, medida de performance também, enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando da minha vida de auditor, e uma das questões bastante complexas era o EBITDA, na discussão companhia e auditor, no conforto, na questão do um instrumento de dívida ou um IPO, era bastante complexa essa discussão do que forma o EBITDA ou não forma o EBITDA, né? Eu não sei se vocês passaram por isso. Frequentemente. Por isso que é importante. É isso aí. Por isso que eu discuto muito aqui, né, de ter as informações vindas não só para o EBITDA, mas para outras métricas que são lá, alavancagem, todas elas estarem bem relacionadas com as demonstrações financeiras auditadas. Porque daí o bottom line ele não vai dar conforto, obviamente, que é non-measure gap, mas todas as outras linhas o auditor consegue dar. Então, quando você vai para um CFO Certificate, isso é muito mais suave, né? Você tem conforto em todas as linhas, menos no bottom line. Mas ali você compõe o número inteiro, né? Perfeito. Só a título de curiosidade para o nosso público em geral aqui, eu não sei se passaram por essa experiência, mas é um negócio bastante complexo, porque é um dado não financeiro, então o auditor ele tem um pouco de dificuldade embora venha das demonstrações financeiras, os principais números, ele tem um pouco de dificuldade em dar o conforto, né, ou assegurar aquele número que está sendo informado ali no documento. E agora a gente tá caminhando para o final. Eu gostaria de ouvir de vocês um pouquinho como que vocês ou as suas companhias estão se organizando para melhorar a informação das demonstrações financeiras e a prestação de contas para os interessados chaves, né, dessas demonstrações. Não sei se quem gostaria de começar, mas tem a palavra aí. Quer falar, José Carlos? Pode repetir a pergunta? Por gentileza. Vamos lá, como que vocês ou a companhia de vocês estão se organizando para melhorar, né? Obviamente, as 3 demonstrações financeiras são demonstrações premiadas, com bastante informação, são de alto nível, mas eu acho que a gente sempre tem que pensar no melhorar, né? No evoluir. Então, se vocês pensam nisso e como vocês tratam isso dentro da companhia, né? Bom, esse tema é um tema relevante aqui, a gente nunca está satisfeito aqui com a nossa DF, tá? A gente quer melhorar constantemente, tanto que todo input que é vindo dos nossos acionistas, do comitê de auditoria, a gente incorpora na demonstração financeira, e tanto que com essas novas práticas a gente também é uma meta nossa aqui adequar e reportar corretamente e da forma mais transparente possível, tá, Wagner? Então esse é o mindset aqui de toda a liderança, tá? O nosso CFO sabe da importância do tema, Murilo, o comitê de auditoria, tema super relevante para a companhia, tá? Acho que é isso. E você, Edson? Wagner, aqui acho que assim, primeiro tentar antecipar o máximo possível as informações para o mercado. Acho que isso é muito relevante aqui para nós hoje. E eu acho que é um desafio que a gente vem trazendo aqui há um tempo, né? Tentar trazer as informações de uma forma menos técnica nas demonstrações financeiras, né?
Então, cada vez mais trabalhar numa forma mais informal, menos técnica, obviamente respeitando aqui as exigências das regras, mas tentar fazer um documento que seja friendly, que seja utilizável, né? Porque demonstrações financeiras hoje a gente tem a impressão, né, que é um negócio para cumprir tabela. Então, a gente tem discutido muito como isso pode ser utilizado mais, né? E também a gente vem discutindo aqui, obviamente, como o release traz informações menos comerciais, uma linguagem menos comercial, né? Então, a gente trabalha muito para ter uma demonstrações financeiras mais informal, mais friendly para o usuário, e do outro lado também trazer um release de resultados de uma forma uma linguagem menos comercial, né? Então, integrar as duas coisas aqui. E isso já deu certo aqui, né? A gente já, em discussões aqui de operações que a gente vem fazendo aqui ao longo dos anos, a gente vem discutindo, inclusive, com bancos, né? Como que eles enxergam as nossas demonstrações financeiras, como que eles gostariam que a gente desse algumas informações das demonstrações financeiras, e isso vem surtindo resultado. Perfeito. E Paoli e Thaisa, como vocês veem isso? A gente, enfim, é um pouco o que os colegas já comentaram, né? A gente tinha uma cabeça aqui muito, então, um tempo atrás, assim, de estabilidade, de não ficar mudando muito, que é melhor para você evitar problema, evitar erro. Mas um tempo para cá, assim, uns 3 anos para cá, a gente veio optando realmente por melhorar, né, os disclosures, melhorar. Geralmente, assim, vai muito no que o Edson comentou, de você melhorar a linguagem, simplificar, tirar o que não precisa e no final abrir assim um pouco mais o que precisa, e aí vai da sensibilidade, um pouco de falar da área com RI também, assim, o que os investidores estão perguntando, como que a gente mostra que ajuda, né? Então, assim, leva em consideração também, enfim, o input que a gente recebe de órgão regulador, o que a gente vê no mercado, tudo, porque no final, assim, a gente tem a demonstração financeira bem clara, né? Além de ser um dos principais aqui objetivos da controladoria, isso também ajuda e no final, assim, o que a administração entende é que acaba que é uma garantia também, assim, de que no final quem não deve não teme, entendeu? Assim, então, se você está demonstrando as coisas ali bem corretamente e tudo mais, no final isso, na verdade, até pode evitar questionamentos futuros de acionistas e outros stakeholders aí, então a gente vem trabalhando aí nesse sentido também. Eu observo aqui, Wagner, uma jornada, né? Porque como o Paoli comentou, é um documento grande, complexo, então acho que a tendência é você manter a estabilidade, então acho que tem que ter uma proatividade dos times, né, nesse esforço de revisão, de tornar mais claro, de mudar aí, né, demonstração contra demonstração, e também acho um ponto que o Edson comentou da importância da participação dos órgãos de governança, né, então o nosso Conselho Fiscal, além, obviamente, dos auditores, mas trazem muito essa provocação, né, e discutem bastante aqui com o Paoli, então a nota ficou mais clara, como que a gente faz melhor, então acho que tem esse elemento de jornada que é importante, porque, né, acho que o normal é você ficar ali na estabilidade, então tem que ter esse esforço para ter uma melhoria contínua. Perfeito. Eu acho que a informação é tudo, né? E eu acho que o IFRS 18 ele vem para isso também, para melhorar a informação, para dar mais, trazer melhores definições para que os acionistas ou que o interessado-chave consiga entender, né? Entender e comparar e projetar os números de forma efetiva, né? Então eu acho que realmente a gente precisa olhar para isso, né? Eu me lembro também que, só para encerrar aqui, muito do órgão regulador que ele reclama muito é que as notas explicativas, principalmente as políticas contábeis, né, ela não pode ser cópia
da norma, e sim as políticas que a companhia tem, né? Normalmente as companhias, tem muita companhia que ela copia a norma ali, né? Ou então dá pouca informação de qual é realmente a política contábil adotada para aquela transação, né? Então, eu acho que a gente precisa estar bastante atento a isso, né? Ser uma informação concisa que traga a informação e não simplesmente palavras ali bonitas que vêm na norma, né? Eu acho que a gente recebeu algumas perguntas aqui. Eu acho que rapidamente aqui eu vou ler uma, porque em benefício do tempo, né? Eu não sei nem se é uma pergunta. Acho que o Davi Dias, ele falou que, na opinião dele, é muito interessante a abordagem de reconciliação contábil. Normalmente as companhias, isso não é valorizado. Vide o caso público Americanas e o cases internacionais históricos da WorldCom, Enron, excelente evento. Eu acho que é aquilo que a gente falou no começo sobre fraudes, né? E vocês tocaram na questão das conciliações. Eu acho isso, na minha opinião, realmente o primeiro ponto de um bom controle interno são as conciliações, né? São a consciência de controles internos, ela começa pelas conciliações, né? Não sei se vocês têm algum comentário sobre isso. Não, eu fiz esse comentário, né? Então, assim, eu vou tomar a liberdade de falar aqui. Acho que sim, alguma coisa que geralmente é underestimated, né? Que assim, o pessoal não dá o real valor. Concordo com o colega que comentou aí. Mas é um ponto importante, né? Eu não diria que é um fim por si só, mas é um instrumento e uma ferramenta importante para você evitar problemas, especialmente de fraude contábil, conforme foi comentado aí, entendeu? Ser uma boa reconciliação, com uma revisão independente e tudo mais, dificulta você ter problemas de ocorrerem esse tipo de problema na contabilidade. Perfeito. Eu não vai dar para responder todas aqui, mas eu agradeço ao Davi, ao Jorge, ao Leandro pelos comentários aqui. E eu gostaria, como a gente está chegando no final, né, pela consideração final de cada um sobre o evento, sobre nosso dia a dia. Vamos começar pela Thaís. Tá bom. Não, acho que né, para mim, o que fica aqui do evento, tantos comentários, né, e tantas coisas interessantes que foram divididas, é a importância da gente falar muito sobre isso, né, e acho que a gente aqui, como áreas de controladoria, de controle interno, tem esse papel dentro da companhia, além, obviamente, né, de executar aqui os nossos processos, de implementar os nossos controles, mas de trazer essa cultura de transparência, da importância, do impacto disso dentro do processo da companhia, mas também, né, fora para o mercado, na divulgação de informação. Então, acho que esses fóruns, né, seja aqui com colegas de outras empresas, mas também dentro das empresas é muito importante, né? É nosso papel também o aculturamento, falar sobre isso, né? E treinar as pessoas e trazer esse assunto. Então, todos esses fóruns são sempre muito bem-vindos, muito interessante ouvir aqui outras experiências, né? Outras perspectivas para seguir nessa linha da gente falar sempre muito sobre o assunto. Parabéns pelo evento. Tá bom. Paoli, se você pudesse incluir no seu comentário sobre uma pergunta que veio aqui sobre a consolidação da Argentina. Eu vi no fórum aqui, eu sugeri para o pessoal mandar o meu e-mail. Tá. Tem um tema técnico e tal, para a gente não ficar, enfim, entrando em detalhes muito aqui. A hiperinflação lá é uma questão complexa, né? Muito complexa. Sim, dá um trabalho danado. Tudo, não tem sistema que aguente isso aí. Mas, só pra falar, né, Paulo? Eu tenho uns cabelos brancos por causa disso, né? Ainda tem cabelo, pelo menos. Queria também agradecer aí pelo evento e parabenizar, né? Agradecer os colegas aí. Prazer, Edson. Sempre bom revê-lo aí, Zeca. E agradecer a Anefac, vocês aí pelo convite, pelo evento, tá bom? Zeca? Bom, também gostaria de agradecer todo mundo aí, sempre bom
falar com o Edson, eu falo bastante, com o Paoli aí também, você aí, Wagner, prazer, Thaísa revendo aí também, e me colocar à disposição também, caso alguém tenha alguma dúvida, queira falar depois. Ótimo, Estamos abertos aí e tem um ganha-ganha aí nesse bate-papo, né, nesse bate-bola. Tá certo. E Edson? Muito legal aqui conhecer vocês, Thaísa, Paoli, Wagner, obrigado pelo convite. O Zeca aqui nem se fala, conheço ele há quase 20 anos, formamos na mesma faculdade, trabalhamos na mesma auditoria, hoje temos interações aqui de trabalho, prazer enorme, eu acho que foi muito rico, trouxe muitos insights legais, eu acho que esses fóruns são super relevantes aqui, até para a gente buscar, às vezes, a dor de um é a mesma que o outro e a pessoa resolveu e saiu do outro lado de uma forma muito mais tranquila. Acho que esses fóruns são muito legais para isso. Abre um canal muito, muito interessante aqui, né? Obrigado e prazer estar com todos vocês aí. Perfeito, gente. Bom, como estamos aqui no final, eu gostaria de agradecer em nome da DEFAC a participação de todos nessa manhã, né? Gostaria também de convidá-los a acompanhar as novidades pelas nossas redes sociais e que participe dos próximos encontros. Eu agradeço aqui também os debatedores aqui pelas falas, por dividir as experiências conosco, Thaísa, Edson, Eduardo e Zé Carlos, muito obrigado. Eu acho que gostei muito de conversar e conhecê-los um pouquinho mais, né, nessa manhã, tá? Gostaria de agradecer mais uma vez e gostaria de vê-los num próximo evento. Até mais. Tchau, tchau. Até lá. Bom dia. Bom dia.